Meu nome é Orestes Prudêncio, para quem não conhece, sou o diretor fundador da FEST Reprodução Humana, uma clínica de reprodução assistida que atua em Montes Claros há 23 anos. Tenho mais de 5.000 bebês nascidos e fazemos esse trabalho pioneiro aí que muita gente conhece. Vou mostrar para vocês aqui ao meu lado aqui, ó. Minha digníssima esposa, Rúbia Coelho Prudêncio. Eu sou embriologista da FEST Reprodução Humana e amo meu trabalho, amo tudo que eu faço. Trabalhamos em família, ajudando a solucionar problemas de família, tentando ajudar, né? Deus usando nossas mãos. Quem a conhece sabe quanto ela é dedicada lá no laboratório. E vamos lá então, tá, gente? O propósito desse podcast, que nós deveríamos fazer semanalmente, uma live, talvez semanalmente, é de poder levar a vocês, casais de festa, informações autênticas, verdadeiras, tá? Às vezes não agrade muito, mas é a verdade. Vamos colocar tudo isso para vocês, tá? Vamos colocar com sinceridade e esperamos que prevaleça a informação e não a desinformação que acomete muitos pacientes. Nós temos uma experiência larga aí de mais de 20 anos e sabemos quantos pacientes não têm consciência da sua fertilidade, da sua infertilidade e os tratamentos que estão sendo feitos. Nesse primeiro momento, a nossa live vai ser de apresentação, vai ser de esclarecimento de algumas coisas, tá? E nós vamos responder algumas perguntas feitas aqui por vocês que estão presentes. E posteriormente eu vou exibir algumas questões feitas durante a semana na nossa caixinha de perguntas. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui num tempo que seja razoável. Não vamos delongar muito, porque segunda-feira à noite eu sei que vocês estão cansados e nós temos que ser mais objetivos. Tá ok, minha gente? Eu vou alternar, vou falar um pouco. Olha, gente, a reprodução assistida, que surgiu em 1978 na Inglaterra, com o nascimento do rural, a medicina de alta complexidade, ela tem como grande marcador a possibilidade de extrair óvulos da mulher, extrair sêmen do marido, fertilizar fora do corpo e para depois colocar dentro do útero da paciente embriões prontos. Certo? Então, essa é a reprodução assistida de alta complexidade. Nós temos as de baixa complexidade e temos procedimentos simples, clínicos, conservadores, que resolvem muitos casos sem precisar chegar à complexidade da reprodução assistida. Nós já localizamos e sabemos as grandes questões que vocês têm. E o propósito é de informar. Temos as nossas mídias sociais abertas. Se vocês acessarem a nossa página arteste.med.br, tem um WhatsApp que vocês vão falar diretamente com a Rúbia para questões laboratoriais. Tá? Ela vai esclarecer para vocês, se for possível. Tem acesso ao nosso setor administrativo. Enfim, nós temos muita coisa. Pode mandar direct aqui pelo perfil e eu vou responder a todo mundo que nos abordar. Infelizmente, não dá para estabelecer um prazo em função das ocupações. Mas vamos começar aqui um pouquinho, tá, gente? Primeiramente, eu vou acessar umas perguntas mais antigas que nós temos aqui para responder, tá bom? E logo depois eu vou valorizar vocês aqui que estão presentes na live, tá bom? Vou compartilhar uma tela aqui. Esse questionamento dessa paciente é se na FIV, que é a fertilização in vitro, nós podemos escolher o sexo do embrião, tá? Falando de laboratório, vou passar para a Rúbia, que vai... Gente, é o seguinte, fazer a fertilização in vitro com um propósito exclusivo de fazer sexagem, de escolher o sexo do embrião, isso é vedado pelo Conselho Federal de Medicina. Por que é vedado? Para fazer esse procedimento, a gente tem que fazer uma biópsia do embrião, tem que congelar o embrião, e isso é agressivo para o embrião.
então é considerado um procedimento antiético, se não tiver uma justificativa médica por trás. Por exemplo, você pode fazer um procedimento para excluir uma trissomia se a paciente estiver envelhecida, acima de 35 anos, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos a justificativa, que é a exclusão de trissomias. E o laudo traz o sexo. E o casal acaba ficando sabendo antes. Mas não pode fazer somente para estabelecer o sexo. Espero que tenha esclarecido para você. Uma vez chegou uma paciente que já fez conosco o tratamento, tem um menininho, e ela queria outro menino. Eu resisti muito, até que ela entendeu. Eu falei que não adianta escolher sexo. O importante é pedir a Deus que o meu bebê cheio de vida e saúde. Aí ela informou para mim que na realidade ela queria escolher o sexo. Ela tem vários embriões congelados. Depois ela resolveu não fazer isso. Porque eu também não iria fazer como escolha de sexo. Não posso fazer isso. Né? Não adianta mentir. Você tem que trabalhar direito. Bom, continuando aqui. Gente, a paciente pede para falar um pouquinho sobre o estudo genético de embriões. Veja, nós temos diversas situações clínicas que justificam você fazer aquela biópsia embrionária e o estudo genético de embrião. Ok? Várias. Por exemplo, pacientes envelhecidos, paciente que teve história de trissomias, como a síndrome de Down, paciente que tem na família alguma doença heredofamiliar, doença que passa de pai para filho, e deseja ter filhos, mas na certeza que não vai ter essas doenças. Então, o propósito disso aqui é você fazer uma fertilização como outra qualquer. Todas aquelas etapas, no futuro nós vamos tratar disso. Só que, quando o embrião está pronto para colocar no útero, ao invés de colocar em útero, a gente faz uma biópsia. É a Ruber quem faz isso. Vou mostrar para vocês depois o procedimento. Ela extrai algumas células do embrião e congela esse embrião. E nós, então, enviamos para um laboratório de citogenética em São Paulo, para que eles façam o cariótipo desse material, ou uma outra técnica mais complexa, PGS, ou uma outra técnica exclusiva com sondagem para excluir doenças. Por exemplo, nós fizemos recentemente um procedimento para excluir uma degeneração de coluna lombar de ocorrência familiar, e graças a Deus tudo surtiu efeito com o nascimento do bebê. A paciente já com 42 anos. Então, assim, foi um procedimento fantástico. Isso aí é uma realidade hoje, tá, gente? Está indicado para quem tem risco de doenças de trissomias, que eu falei, paciente envelhecido, acima de 36 anos, tem história de trissomia na vida dela, teve um filho já com trissomia, pacientes que têm doenças heredofamiliares e querem se ver, tá? Entre outras coisas. E nós também podemos fazer para alguns casos dramáticos de abortamento recorrente, engravida, aborta, engravida e aborta, ou ainda de pacientes que fazem fertilização repetidamente e têm falha de implantação. Mais de 3 procedimentos com falha. Transferem embriões aparentemente bonitos, aparentemente perfeitos, endométrio muito bom, tudo ok e não engravida. Esse é um dos casos que tem indicação. Ok? Isso é o estudo genético de embriões. Essa questão colocada aí é um tanto mais complexa, né? A paciente misturou um pouco. Ela fala sobre endometriose, sobre o sistema imunológico, fala que é ovula, que a trompa está ok. Qual é o tratamento? Gente, a endometriose, eu vou resumir bastante aqui, a endometriose é a doença mais enigmática que nós temos na reprodução assistida. Nós muitas vezes não sabemos como ela provoca infertilidade. Parece ser por via imunológica. E com certeza ela provoca pela distorção de anatomia pélvica naqueles casos de doença avançada. Mas a maioria das pacientes tem forma leve
de forma moderada, sem distorção anatômica. Então, a endometriose, ela tem como padrão ouro de tratamento a fertilização in vitro, tá? Por que isso? Porque nós não sabemos a que nível que está o defeito. Se está na subida do espermatozoide, na passagem pela tromba, na penetração do espermatozoide no óvulo, na viagem do embrião lá, depois de fertilizado pela trompa, de volta ao útero e na implantação uterina. Então, a fertilização in vitro nos permite extrair óvulos, nos permite extrair espermatozoides e através da técnica do ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, a gente consegue produzir bons embriões. Esses embriões transferíveis nos dão uma boa perspectiva de sucesso. Importante relatar, no caso da endometriose, uma face dramática dela é que ela destrói a capacidade reprodutiva da mulher. Às vezes, uma paciente com 30 e poucos anos já não tem mais reserva ovariana para passar pelo tratamento. Por isso, nós sempre falamos, se existe ideia de engravidar por agora, que engravide e tenha quantos filhos quiser. Tá certo? Agora, se não existe essa possibilidade, por exemplo, a mulher é solteira, está na vida acadêmica, tem alguns propósitos de vida, então esses pacientes têm uma boa indicação de preservar a fertilidade, guardar seus óvulos. Se ela tem 33 anos de endometriose, ela vai produzir bons óvulos. E daqui 3, 4, 5, 10 anos até ou mais, ela vai ter condições de reproduzir mantendo a qualidade reprodutiva do passado. Mas se deixa evoluir e a doença destruir o ovário, tirar a reserva, isso aí prejudica muito a possibilidade de êxito na obtenção de gravidez. Não há nenhum tratamento clínico ou cirúrgico que melhore endometriose para fins de gravidez. O tratamento cirúrgico da endometriose é focado no alívio de sintomas, porque um grande problema que a endometriose traz para a mulher é a dor pélvica. É aquela dor na relação sexual, é a dor na ovulação, é a infiltração de reto, bexiga, e traz todo um desconforto, comprometendo a vida social da mulher. Se esse é o problema, ok, cirurgia. Mas deve dar atenção primordial à fertilidade. Entre a clínica e a infertilidade, trata primeiro a infertilidade. Porque a clínica, com o uso de medicamentos, com o uso de cirurgia, não passa do momento. E a infertilidade perde oportunidade. Ok, gente? Vamos continuar. Essa paciente aqui, gente, fala que fez vários exames, inclusive ultrassom, endométrio com 11 milímetros, está com 41 anos e pergunta se pode engravidar. Olha, as informações dadas aí são insuficientes para opinar, né, gente? Porque às vezes fala que fez vários exames, mas quais foram os exames? A investigação foi completa? Porque infertilidade você tem que ser profundo na investigação. Nós temos vários exames, dessa patente das trombas, o funcionamento de todo o sistema hormonal, nós checamos a cavidade uterina, nós checamos o sêmen com critérios estritos, né, de clínica de reprodução assistida. Então, somente com tudo isso em mãos que a gente consegue, então, apontar um prognóstico de paciente para gravidez. Nesse caso específico, o que me preocupa são esses 41 anos. Acabei de falar para vocês aqui o papel da idade na fertilidade da mulher. Infelizmente, ou felizmente, a mulher reproduz muito bem até os 35 anos de idade. Daí para frente, ela tem grande dificuldade em engravidar, produz menos ovos de pior qualidade e uma taxa de abortamento aumentada. Além da ocorrência de intercorrência durante o pré-natal
hipertensão, por exemplo, e nascimento de crianças portadoras de alterações genéticas tipo trissomia. Então, a idade é crítica. Com 41 anos, é imprescindível ali avaliar indicações de reprodução assistida em caráter de urgência, porque quando a infertilidade é prolongada e o paciente está acima de 35 anos, nós tratamos isso como um procedimento de reprodução de urgência, tá? Mas antes tem que checar a reserva ovariana e mais alguma coisa, ok? Vou tentar localizar aqui alguma pergunta colocada aqui. Tem algumas perguntas de vocês. Deixa eu encerrar aqui um pouquinho. Eu vou buscar aqui umas perguntas. Nós temos uma pergunta da Milinha aí, que tem 41 anos e quer fazer fertilização. Eu fiz contagem de óvulos e tenho 7. É suficiente? Olha, Milinha, 7 óvulos, isso aí dá seus folículos antrais, né? Exame que se faz ali no início do ciclo menstrual, entre o segundo e o quinto, para contar folículos antrais. Apesar dos 41 anos, a princípio a sua reserva está compatível com o procedimento, tá? A gente considera que mulheres que têm 6 folículos antrais somados, de um lado ou de outro, essa paciente tem boa reserva. É importante também dosar o hormônio antimileriano. A associação do hormônio antimileriano com a contagem de folículos antrais vai dar um prognóstico. Qual é a chance de ter gravidez? É disso aí que a gente imagina, tá? Então é imprescindível completar o estudo. E nós colocamos também junto aí, tem alguns hormônios, né, que são importantes para ser colocado. Mas isso aí, a princípio, você tem condições de passar pelo procedimento. Agora, o procedimento, a possibilidade disso resultar em gravidez, isso aí a gente vai ter que ver, completando o estudo. Certo? Bom, vamos passar aqui mais uma questão. Nós temos aí a Joy CBS informando que teve 3 abortos e não sabe como proceder aqui para frente. Será que vai ser necessário mesmo? Olha, Joy, está caracterizado o que nós chamamos de síndrome do abortamento recorrente. Quando a mulher perde 3 ou mais gravidez, está caracterizada a síndrome. Nós temos de investigar. Por quê? Primeiramente, você tem que checar alguns fatores imunológicos que determinam essas perdas. Você tem que checar uma questão anatômica. A anatomia uterina não tem nada ali que possa justificar. Importante analisar o sêmen do marido, se tem uma fragmentação de DNA elevada. Tá? Depois de tudo isso analisado, se você não encontrar uma causa, essa é uma daquelas indicações que eu falei para vocês do estudo genético. Tá? A gente pode fazer fertilização, os embriões obtidos, biopsiados e estudados, em busca de síndromes genéticas que justificam aí, então, esse abortamento recorrente. Tá ok? Vamos continuar. Gente, pode colocar aí as questões, né? Vai colocando que a gente vai respondendo de acordo com a possibilidade aqui. Pegar mais uma terceira, depois a gente volta lá para a caixinha. Olha, gente, a Marcinha Gomes fala que tem 44 anos, não menstrua há uns 6 meses. Só ficou grávida uma vez, será que ainda posso? Olha, infelizmente, a resposta inicial para ela não é muito boa. Com essa idade, com essa situação, já está faltando menstruação, é bem provável que você já esteja no estágio de pré-menopausa, que é a falência ovariana. Mas é difícil você falar assim, somente pela idade. Eu tenho gravidez aqui, passei com 44, mas é excepcional. Passei com 43 completo, já acima, mas é por causa excepcional. Falar que tem possibilidade ainda, a chance é bem pequena, lamentavelmente. Eu gostaria de falar diferente. Mas faça a dosagem do hormônio antimileriano e a contagem de folículos antrais, aí tem como dar uma opinião mais
abalizada, né? Ok? E aproveite para se informar um pouquinho sobre doação de óvulos, tá? É um procedimento que nós fazemos aqui há muito tempo e não temos nenhum casal que se arrependeu. É fantástica a opção. Quando a mulher recebe óvulos doados, esses óvulos vêm de uma paciente estudada, né? Estudada no sentido de investigada profundamente quanto à sua saúde e a capacidade reprodutiva. São mulheres normais, são pacientes da clínica e que estão lá em função de problemas do marido, não dela. Pacientes com índice de massa corpórea no ideal, tá? E tipicamente nós não pegamos pacientes doadores de óvulos que tenham mais de 30 anos. Então o procedimento é feito com óvulo de primeira qualidade. Você gera embriões de primeira qualidade. A taxa de gravidez é a melhor que a reprodução assistida pratica no mundo todo. Pense sobre isso e avalie aí a sua reserva ovariana. Ok? Vamos voltar um pouquinho lá para a caixinha. Tem questões aqui, tem mais de uma semana, tem várias, e eu realmente não estou dando conta de atender esse pessoal. Vou puxar um aqui. Olha, isso aqui é aquela questão, né, que a gente colocou da falta de informações básicas, né? E a desinformação que existe e que leva o paciente a ter essas dúvidas. Às vezes, gente, confundem inseminação artificial, fertilização. Então é o seguinte, só fazendo um resumozinho sobre essa questão, nós chamamos essa reprodução humana assistida como uma arte da medicina focada para gerar gravidez saudável, tá? Ela é dividida em baixa complexidade e alta complexidade. Reprodução assistida pode ser coisa muito simples. O tratamento de uma anovulação crônica e a orientação do coito é reprodução assistida de baixa complexidade, tá? No outro extremo, você tem a reprodução assistida de alta complexidade, aquela em que nós extraímos óvulos, extraímos espermatozoides, fertilizamos, produzimos embriões, às vezes fazemos estudo genético, para no final colocar embriões saudáveis no útero da paciente. Ok? Tem uma inseminação que é confundida muito, é chamada inseminação intrauterina simples. Eu, pessoalmente, não gosto do procedimento. Nele, a gente apenas beneficia o sêmen do paciente, acompanha a ovulação da mulher, medicada ou não, promove a ovulação em certo momento, e é nesse momento que vai acontecer a ovulação que a gente injeta o sêmen beneficiado do paciente no útero, para que dali ele siga o seu caminho. Possa fertilizar esse óvulo, possa gerar um embrião, possa voltar ao útero, possa implantar e possa gerar uma gravidez. O problema é que esse procedimento foi feito muito no passado porque a reprodução assistida de alta complexidade, que surgiu lá em 78, tinha uma taxa de sucesso muito baixa. Tá? Então, justificava recorrer a esse procedimento. Esse procedimento, no melhor cenário possível, ele dá à mulher a chance que uma mulher normal tem de engravidar, que é alguma coisa da ordem de 22% e não mais do que isso. Isso é baixo para quem tem uma expectativa, uma fertilidade de longa duração, né, um sofrimento importante. Nós aqui em Montes Claros tendemos a não fazer a inseminação intrauterina simples. Eu prefiro que o paciente tem a questão econômica, a gente não pode desprezar, que esse procedimento é muito mais barato, mas se possível eu prefiro orientar o paciente que economize um pouco, aguarde um pouquinho e faça um procedimento que tenha uma eficácia maior. Tá? Inseminação uterina simples, basicamente para tratar aqueles casos de pacientes normais que querem produzir de forma independente, relação homoafetiva, tá? Eu não gosto da reprodução assistida de baixa complexidade, a inseminação simples. Eu prefiro a alta complexidade, nós temos maior controle e a taxa de sucesso não se compara. E a frustração de quem faz um procedimento de baixa complexidade e de alta complexidade é o mesmo. Fracassou e eu sei que é quase um luto isso. Tá bom?
Essa paciente aí, gente, já deve ter feito um procedimento na clínica, em alguma clínica, e quer saber como que se faz a transferência de um embrião congelado, se é o mesmo processo da fertilização in vitro. Não, é muito diferente. A fertilização in vitro envolve aquela administração de medicamentos por um período de mais ou menos 10 dias, injetáveis na região do abdômen, um acompanhamento com ultrassom, até chegar o dia da maturação dos ovos. Nós fazemos a coleta desses ovos pela vagina com a paciente sedada pelo anestesista. Nós fertilizamos os ovos fora do corpo, cultivamos o embrião até o 5º dia preferencialmente, para depois transferir ao outro da paciente. Então veja que há uma complexidade de procedimento de invasão de intimidade e de custo. Quando ocorre sobra de embriões, a gente congela, vitrifica, para usar no futuro. Agora, a transferência de embrião vitrificado é muito simples e envolve o uso apenas de 3 medicações. Uma é um chamado análogo GnRH, que a paciente não pode ovular durante o procedimento, tá? Então, nesse caso, a gente administra um medicamento injetado em dose única, que age lá no sistema nervoso central e bloqueia a hipófise. A paciente entra em um estado pseudo-menopausal, apenas pelo efeito da medicação. Menstrua. E aí a gente começa a promover a preparação endometrial, a proliferação do endométrio. Isso é feito pela administração de estrogênios. Nós temos várias opções, ou tínhamos. O que eu prefiro até hoje, é usar transdérmicos cutâneos, aqueles adesivos que se colam na pele, chamado estradote, cisto, e a gente vai aumentando a dose com o tempo e acompanhando no ultrassom a proliferação do endométrio. Mas depois da pandemia, esse produto desapareceu do mercado. Nós estamos usando hoje o Valerato Estradiol, que é um estrogênio de uso oral. A gente usa também em doses crescentes. E vai acompanhando o desenvolvimento do embrião, do endométrio, até que ele atinge uma espessura que a gente considera como ótima. É aquela maior que 7 milímetros. Ok? Uma coisa interessante, o aspecto. Né? A gente percebe um aspecto trilaminar, que a ultrassom parece um lábio, né? O sinal do beijo. Aquilo marca a proliferação ótima do endométrio. E a gente então entra com a 3ª dose de medicamento, que é a progesterona. Nós usamos a vaginal, micronizada. Aplica na vagina de manhã, aplica à noite. O dia que você inicia a progesterona, você programa a transferência do embrião. O descongelamento é a transferência, que vai depender da idade do embrião, ao ser congelado. Por exemplo, embrião com 3º dia de congelamento, você usa progesterona por 3 dias e na manhã do 4º dia transfere. Mantém toda a medicação até o teste do beta-HCG. Se essa paciente engravidar, essa medicação tem que ser mantida até a 10ª semana da gravidez para evitar abortamento. Ok? Olha, esse caso aqui, uma paciente informa que tem 32 anos, o que é boa notícia. Informa que tem a síndrome do ovário policístico, SOP. É uma síndrome boa de se tratar se a paciente aderir ao tratamento. Mas traz uma péssima notícia, que é a hidrossalpingia direita e a trompa esquerda de aspecto aderente. Essa paciente aí teve com certeza uma doença inflamatória pélvica em algum momento do passado. É essa DIP que provoca essas lesões. Lamentavelmente, são lesões definitivas. A gente nunca pode falar que não engravida, porque eu já vi pacientes com hidrossalpingia bilateral engravidar espontaneamente. Mas é difícil, muito difícil. O mais fácil aí é engravidar com o embrião na trompa. Essa gravidez ectópica. A gravidez ectópica acontece porque a trompa estava lesionada. Estava aderida, estava com a hidrossalpingia e por aí, tá? Vamos ver então essa questão da síndrome do ovário policístico.
tem que ser abordada. O caso aí é um caso para fertilização, provavelmente, tá? Mas essa síndrome do ovário policístico tem um lado negativo e tem um positivo. O positivo é que ela costuma dar muitos ovos. E o negativo é que esses ovos às vezes são de má qualidade em função das condições clínicas do paciente. No primeiro momento tem que focar nisso aí, mudança de estado de vida, né? 90% das pacientes de ovário policístico são obesas. Tá? Então eu costumo passar uma dietinha low carb, que é específico para esses casos, para ela perder peso, cair numa situação melhor, para passar para o tratamento em definitivo, que é a fertilização in vitro. Então, querida, não dá para falar que só engravida por FIV, talvez nem por FIV. O caso tem que ser melhor avaliado. Com toda certeza, a FIV é a melhor opção. Tá bom? Voltando aqui para a nossa live, vamos pegar aqui uma questão. Alba Tarran. Então, vamos seguir direito, esquecer de aderente. Olha, uma pergunta. Essa pergunta aqui, ó. É, essa pergunta colocada aí, eu não sei nem se foi a mesma paciente, né, que perguntou anteriormente, mas parece que sim. Só de 2 anos, trompa obstruída direita, esquerda, suscetível de aderência. Posso engravidar naturalmente? Eu acabei de responder essa questão aí, tá? É muito difícil gravidez natural, muito difícil, pela combinação aí de fatores. O ovário policístico, no entanto, porque a gente poderia muito bem controlar, mas o fato de ter lesão tubular bilateral, isso aí é um enigma, né? Ninguém jamais poderá falar que não engravida. Ninguém jamais poderá falar que engravida naturalmente. Mas é um quadro típico para a fertilização. Ok? Vamos continuar aqui. A Miranda fala que é casada há 7 anos, sem prevenir, já fez exames e o esposo também. É tudo normal. O que pode ser? Olha, esse é tudo normal, a gente tem que colocar entre parênteses. O que foi feito? Foi feita aí salpingografia para testar a trompa? Foi feita estudo do ciclo hormonal da paciente? Foi feita uma análise seminal acurada, com morfologia estrita, ok? Foi feito teste de fragmentação de DNA de espermatozoide. Com toda certeza, ninguém fica 7 anos sem engravidar se não tiver algo que esteja evitando. Tá certo? Eu confesso que existe um quadro clínico chamado de esterilidade sem causa aparente, ESCA. Essas pacientes têm algo, a medicina que não consegue mostrar com certeza o que é isso que está impedindo a gravidez. Tá bom? Então é o seguinte, considerando a longa duração do caso, tem que ver se foi bem estudado mesmo, se foi feito tudo o estudo. Gente, a esterilidade de longa duração, aquela que dura ter mais de 2 anos de duração, se a paciente estiver com idade desfavorável, nós temos que ter muito critério sobre a abordagem, ficar aguardando o que preocupa é a questão do envelhecimento, que geralmente acontece nesses casos. Ela não falou a idade aí, e é um parâmetro fantástico, né? Tem que estudar melhor, tá bom, Miranda? Boa sorte, querido. Olha, a Branda está perguntando como que funciona o procedimento de punção para descobrir se tem espermatozoide. Gente, a gente tem uma condição clínica chamada de azoospermia, que é a ausência total de espermatozoide no sêmen. A gente faz, repete, confirmou a azoospermia. Há uma possibilidade de que esteja havendo um desvio do sêmen para a bexiga. É raro não ter nada no sêmen, mas pode acontecer. A gente faz a pesquisa de ejaculação retrógrada no primeiro momento.
o paciente colhe o sêmen para ser examinado e logo depois ele colhe a urina. A gente olha na urina se não tem nada. Se não tiver nada disso, a gente vai tentar descobrir a causa da azoospermia. Tá? Então, após o teste da ejaculação retrógrada, a gente faz a dosagem hormonal, ok? Para ver se tem alterações hormonais que justifiquem esse problema. Se não existe, a gente passa então para a punção. Primeiro, lá na clínica, nós podemos sedar o paciente ou podemos fazer bloqueio local. A gente faz a punção com agulha fina, agulha de insulina, lá no epidídimo, a cabecinha acima do testículo do paciente. Faz um botãozinho anestésico, geralmente é muito bem tolerado. Eu faço isso, passo para a Ruby no laboratório e ela olha imediatamente. Eu vou fazendo essa punção com a agulhinha e ela vai examinando o material extraído, que é o líquido. Tá? E tem um sistema de TV lá, a gente mostra para o marido, ele vai acompanhando para relaxar um pouco, tá bom? Se nessa punção com agulha fina não vier espermatozoide, a gente aumenta o diâmetro da agulha para atingir outras partes do epidídimo. A agulha 25/7, que é essa agulha de injeção comum, voltamos a fazer dos dois lados. No final, gente, se falhar essas funções aí com a agulha fina, nós vamos fazer uma extração do parênquima direto do testículo. Tirar tecido. Nós não abrimos testículo do paciente. Nós temos um sistema a vácuo que permite fazer uma punção com agulha grossa e colocamos uma pressão negativa e conseguimos aspirar parênquima dos testículos do paciente. Né? E ali tem tubos níferos que serão examinados pela Ruby, lá no laboratório, procurando espermatozoides maduros. Se não encontrar, o material coletado é enviado ao laboratório, porque existe uma síndrome chamada de parada de maturação de espermatozoide, que ela não enxerga no laboratório porque não tem espermatozoide maduro, mas tem células imaturas que poderiam ser maturadas com medicamento administrado ao paciente. Em linhas gerais é isso, tá? Nós podemos, com essa abordagem, classificar o paciente como portador de azoospermia obstrutiva, que é a forma mais comum, 80% dos casos, é aquele homem que não tem espermatozoide no ejaculado, mas tem espermatozoide preso no epidídimo ou diretamente no testículo. Esse cara é de bom prognóstico, a gente trata com o sêmen do próprio marido. 10% dos casos chama-se azoospermia não obstrutiva, ou seja, por algum motivo o paciente não produz mesmo, não tem células produtoras de espermatozoides, ou porque ele nasceu assim, ou porque ele contraiu, por exemplo, uma lesão grave do testículo, fez quimioterapia, passou por radiação ou coisa desse tipo, e não tem mais recurso. Esse é o último recurso. É um paciente que se beneficia do banco de sangue. Ok? Vamos continuar aqui. Olha, a Márcia aí, gente, descreve um quadro dramático de abortamento de repetição. Ela fala que tem trombofilia. Trombofilia realmente é uma das causas, tá? Tem que ver se a forma que ela tem, se é a forma completa. Viu, gente? Porque se for a forma incompleta, é melhor o prognóstico. Mas tem uma forma completa que vai ter que fazer uma heparinização. Ela pode engravidar, inclusive, espontaneamente, se ela não tiver outro impedimento. Vai ter que usar um anticoagulante, no princípio, talvez combinado com um corticoide, para permitir a gravidez e a sustentação. Isso aí. Mas antes de passar para esse momento, tem que estudar o caso, tá? Pode ser que a gente recorra à fertilização, mas antes tem que estudar. Tem que fazer uma pesquisa de vários fatores ligados ao abortamento recorrente, e não somente a trombofilia. Ok? Então, o que pode ser feito no segundo tempo, no pior cenário possível, é a fertilização com
congelamento de embriões e estudo genético, se nós não tivermos uma explicação razoável para aquilo que está acontecendo com você, Márcia. Olha a idade aí, como está, tá? Para não perder tempo. A fertilização pode ser uma opção para você, pode ser. Não é uma certeza de resultado e eu nem estou dando uma certeza para vocês que deve ser feito, tá bom? Deixa eu entrar aqui, né? Doutora Darlane Santos Oliveira. Deixa ela entrar, né? Para participar ao vivo aí, eu não sei se ela está ainda. Oi, Darlane. Aceitar, vou aceitar aqui. Às vezes ela tem algo a colaborar. Ô Darlane, eu estou tentando autorizar aqui para você para entrar, mas realmente eu não sei o que está acontecendo. Não sei, não consigo autorizar. Darlane, quando aí. Tentei aqui, Darlane, infelizmente não consegui. Tá? Ela também não está conseguindo. Talvez, Darlane, sair, Darlane, entrar, possa melhorar alguma coisa que está acontecendo aí. Tá bom? Gente, a Fernanda Azevedo está informando aí para a gente que teve 2 gravidezes nas trompas e perdeu as 2 trompas. É aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. É a lesão tubária que favorece quando permite gravidez em trompas. Acaba entrando na urgência e tem que operar. E faz a pergunta se fica muito caro. Olha, gente, eu não costumo falar sobre preço em procedimento, porque nós temos vários fatores que interferem no preço. Tá? Pode ligar, pode conversar com a Rubens sobre isso, não tem problema nenhum. Mas é importante colocar para você o seguinte, que preço, a medicação, por exemplo, equivale a 1/3 de toda a despesa que o paciente tem em uma fertilização. Quanto mais jovem, menos medicamento, fica mais barato. Quanto mais velha, mais medicamento, fica mais caro. Tem a questão de congelamento. Vai ter congelamento ou não vai ter congelamento? Se tem congelamento, tem uma despesa a mais de congelamento de embriões excedentes. E isso tem que entrar no preço. O paciente tem que se informar de tudo antes de começar o tratamento. Surpresa, eu não gosto de surpresa, né? Sobretudo surpresa relacionada com custo. Então você tem que informar todos os detalhes. Vai fazer uso de banco de sêmen? Tem um ajuste de preço. Vai fazer estudo genético? Tem um ajuste de preço. Então, assim, existe muita coisa envolvida na fertilização. Então, o preço tem que ser personalizado. Nós podemos conversar. Pode ligar na clínica, pode trazer alguma informação. Talvez a Rubia possa te estimar mais ou menos o procedimento. Mas para você ir, realmente é a fertilização mesmo. E tomara que você tenha acesso. Veja a sua idade para não perder tanto tempo. Voltar um pouquinho lá, gente, para as nossas pacientes das perguntinhas. Gente, olha aí o questionamento da paciente. 41 anos, teve 2 abortos, um 40 anos e o outro com 41. Tem chance de gravidez, de se engravidar novamente, né? Olha, a chance sempre vai existir, né?
Nós temos relatos aí, pacientes mais idosos que engravidam. Agora, tem que ver a questão da saúde desse embrião, em função dessa idade. Que tem chance, tem. Mas é bom que procurem um tratamento, tá? Porque se for esperar a gravidez nessa situação, talvez você esteja jogando, né, o restinho de reserva ovariana fora, em função de aguardar mais alguma coisa. Abortamento na espécie humana, lamentavelmente, é considerado até como normal. Uma mulher que pode abortar até 3 vezes. É absurdo, né? Dramático, mas é normal na espécie humana. E isso se torna mais frequente à medida que se envelhece, depois de 35 anos. O caso aí não caracterizou a síndrome que eu falei para vocês lá atrás, síndrome do abortamento recorrente, que ela perdeu só 2. Mas essa idade não permite esperar você. É bom que se estude, tá? Avalie aí o estudo genético para embriões, que isso aí pode ter a sua alternativa. Isso pode representar a sua chance de ter uma gravidez saudável. Ok? 46 minutos, né? Oi? Mais uma questão aqui envolvendo a trombofilia, gente. Você me pergunta, né? Fala que trombofilia, se vai permitir sucesso na FIV, se faz a medicação logo na transferência. Olha, a trombofilia, se estiver bem caracterizada, o ideal é fazer essa heparinização que a gente fala antes da transferência. Eu, como norma, começo a fazer a anticoagulação ao iniciar a medicação indutora da ovulação, tá? E a gente avalia a possibilidade de usar também corticoide. Mas isso aí, o corticoide não deixa para fazer mais à frente um pouquinho, quando vai marcar a coleta de óvulos. Essa é a abordagem. E tem que ver aí a questão se junto com a trombofilia não tem mais um fator alterado, né? Completa. Existe uma série de exames que se faz na síndrome do abortamento recorrente. E lá tem o estudo de trombofilia e tem outros fatores que cursam lado a lado. Ô, gente, então é isso, né? Nós estamos aqui com 50 minutos de lives. Eu quero olhar aqui agora se eu não estou deixando de responder vocês daqui, né? Eu tenho que ver essa prioridade. Olha, respondendo todas as questões colocadas na live, tá bom? E, infelizmente, devido ao avançado do tempo, né? 24, tal, dando 50 minutos de live, talvez a gente chegue já a cansar um pouco, né? Então, nós vamos ter que encerrar por aqui. Quem tiver algum questionamento, a gente pede para fazer, ok? Eu ia tentar aqui, mais uma vez, colocar a colega para participar com a gente aqui, da Arlânia Santos, mas, infelizmente, Arlânia, eu não sei explicar o motivo, tá bom? Mas, assim, a gente precisa depois conversar, né? Vamos fazer uma programação e vai ser um prazer enorme. Apareceu essa questão aí, gente, aí no final, aí, ó, a Tayane falando que tem adenomiose, endometriose, tem ovário policístico e trompa obstruída. Se esse é o melhor alternativa, é fertilização in vitro, a solução é sulfite. Olha, a adenomiose eu acho uma possibilidade boa de que não tenha, porque a adenomiose é uma doença típica de pacientes multíparas, né? Paciente que tem vários filhos. Adenomiose multípara, paciente que nunca teve filho, é algo
difícil, tá? Mas se tem diagnóstico de endometriose, se a esterilidade é de longa duração, se passou 2 anos, se está envelhecendo, assim, a gente não tem outra opção para tratar endometriose, para gravidez, que não seja fertilização, tá? Infelizmente, é a abordagem. Há casos excepcionais que a gente pode ter, se tiver tudo afastado, outras alterações, a gente pode até orientar coito e tentar aproveitar o máximo da fecundidade natural da pessoa. Mas isso a gente tem que olhar, avisando direitinho, né? Então, assim, Tayane volta e falando que é 26 anos, que já fez os exames, confirma todos esses problemas. Ó, Tayane, se tem tudo isso aí, realmente, nós temos que considerar aí na fertilização, sim, tá bom? E você tem um perfil muito bom, 26 anos. Se você quiser marcar com a gente uma consulta virtual, para a gente analisar os exames que foram feitos, pode ser feito, viu? Vamos ver aqui a evolução. Luciana Guimarães, está sumida, hein, Luciana? Tanto tempo. Então, à disposição, tá, gente? Eu vou dar mais 2 minutinhos aí, para ver se a colega, a doutora, consegue acessar, mas não conseguiu. Nós vamos encerrar, se tiver mais nenhuma questão. Tá bom? Então, para concluir aqui, gente, eu fiz uma programação, não há assim, um número de lives para ser feito por mês definido, mas nós vamos fazer nem dia, nem certo? Mas nós vamos manter e nós vamos trazer informações fundamentais para vocês, tá bom? As próximas lives, eu pretendo fazer lives focadas mais em assuntos de grande interesse. Por exemplo, a baixa reserva ovariana, que é um problema enfrentado por muitas mulheres que buscam reprodução assistida. O que é isso? O que a gente faz? Tá? A questão da preservação da fertilidade. Aquela mulher que não quer ter filhos agora, que está preocupada com seu avançado idade, o que pode fazer? Como que preserva os óvulos? Tá certo? E fator masculino, azoospermia, todas essas doenças que nós sabemos que predominam na reprodução assistida. Eu quero fazer lives com vocês, mostrando cada uma especificamente. A gente destina uma atenção, vou trazer umas telas boas para mostrar informações bem bacanas aí para vocês, tá bom? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nós estamos iniciando aqui com esse procedimento, né, de comunicação direta. Eu vou salvar essa nossa live lá no feed do nosso perfil. E peço a vocês que, se gostaram desse conteúdo aqui, que divulgue entre as pessoas que você conhece, tá bom? Lá no feed vai ficar gravado por um bom tempo. E eu vou acumular isso lá, para permitir que outras pessoas que, por algum motivo, não pôde comparecer, não ficou sabendo, e está disposta a vir a somar. Tá ok? A minha gratidão a todos vocês, tá joia? Por esse tempo que vocês destinaram aí, praticamente 1 hora de atenção, para me ensinar a como levar informação. O feedback é muito importante, tá, gente? Se vocês quiserem mandar no feed aí, falar alguma coisa, comentar em privado, perguntar em privado, a gente vai sempre responder vocês, com muita alegria, tá ok? Fique com Deus, nós vamos nos despedir, passar aqui para a mãe dos meus filhos. Boa noite. Viu? Quase não falei nada, né? O estudo era para Orestes mesmo, a parte médica, a parte de laboratório é muito pouco, mas é uma parte essencial na reprodução humana, é o laboratório. Tem gente que fala que laboratório é 70% do resultado do tratamento.
Eu acho que realmente o laboratório é fundamental. O embriologista, não só eu, como todos os embriologistas da clínica, de qualquer clínica de reprodução humana competente, eles zelam muito pelo seu trabalho. É assim, é um trabalho feito de sábado a sábado, domingo a domingo, não tem nada, não tem privacidade sua. Você prioriza sempre o laboratório. Sábado, por exemplo, eu tinha um aniversário para ir, eu fiquei até tarde no laboratório fazendo biópsia embrionária, esperando embrião expandir mais para fazer biópsia no embrião. Porque eu tenho que tirar um pequeno fragmento do trofoctoderma para fazer a biópsia embrionária. Então, o embrião tinha que estar mais expandido. É uma dedicação muito grande. O embriologista não tem almoço, não tem nada, né? Mas assim somos todos nós. Não só eu, não estou falando por mim, Rúbia, mas embriologista em geral. Eu tenho certeza, conheço muitos e muitos também trabalham dessa forma. É uma dedicação, assim, praticamente exclusiva. Deixa marido, filhos, casa e vai para o laboratório. Mas eu não me arrependo, não. Tem mais de 20 anos que eu estou nessa jornada, me orgulho muito. Assim, trabalho com meu marido e nossos filhos, Matheus e João Vitor, estão chegando também para acumular também na clínica e formar mais lá uma família, porque lá nós já somos uma família. Lá não somos funcionários, donos, nem nada. Nós somos uma família, sempre falo lá. Lá não existe patrão. Lá somos todos um só. E todos um só para ajudar todos a quererem conseguir, né, o desejo de serem pais, mães, como nós somos. E esse é nosso objetivo. Trabalhar em prol da felicidade de construir sempre uma família, um filho, sempre trazendo essa alegria. Filho não segura casamento. O filho, ele enriquece o casamento. É muito bom, é maravilhoso. Amo nosso trabalho. Boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Viu? Felicidades. Espero logo nos ser encontrados. Olha, gente, então é isso, tá? Eu tentei mais uma vez aqui com Derlânia. Talvez tenha conseguido, eu acho que não. Bom, já estão finalizando mesmo, né, gente? Está dando 1 hora, depois de 1 hora complica esses lives. Então, vamos encerrar por aqui. E eu quero agradecer também as palavras maravilhosas de alguns pacientes aí que conhecem, principalmente a Rúbia, né? Se referindo a ela com grande carinho. E, assim, a Elisene está lá falando, Elisene, a Luciana Guimarães. A Luciana também perguntou aí sobre qual a próxima live. Eu não vou colocar data para vocês, não, mas eu vou avisar com bastante antecedência. Vou programar a próxima live, vou anunciar no nosso story, tá bom? De maneira que vocês possam programar a vida de vocês e comparecer. Ok, gente? Publique isso aí, tá? A boa informação foi feita para ser compartilhada. Lamento, Darlânia, mas eu tentei aqui várias vezes colocar para dentro, mas tá bom? Aí a Elisene falando que estaremos aqui em breve para mais um bebê. Ó, sim, vem, Elisene. Venha, porque esse é o nosso papel. Tá bom? Fica com Deus, gente. Vamos encerrar então por aqui, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.